Seja bem-vindo a este culto no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos com o nosso culto, vamos ler uma porção da palavra no Salmo 103 e assim lemos: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Bendize ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, e cumprais as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens e obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Viemos aqui para adorar a Deus, para o louvar, e para começarmos com o nosso culto, vamos orar, entregando este momento em suas mãos. Oremos. Te damos graças, Senhor Jesus, te louvamos, te bendizemos, dizemos obrigado por estarmos aqui em sua presença. Aceita, ó Senhor Jesus, ó Pai, recebe esse louvor que nós preparamos para Ti, para que, ó Senhor Jesus, ó Pai, em Sua presença, Senhor Jesus, ó Pai, possamos estar, ó Senhor Jesus, mais próximos de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui, por reconhecermos que não é pela nossa força, mas é pela Sua graça e misericórdia, Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está neste momento, ó Pai, neste culto, que o Senhor possa, Senhor Jesus, suprir as suas necessidades, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, vamos dizer a Ele que nós o louvamos, nós o bendizemos, ao nosso Pai. Ao nosso Pai celestial, eu canto aleluia, aleluia. Ao nosso Pai celestial, eu canto aleluia, 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 aleluia. Eu canto aleluia, 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 aleluia. Eu canto aleluia, aleluia, a Jesus Cristo, o Salvador. Eu canto aleluia, aleluia, a Jesus Cristo, o Salvador. Eu canto aleluia, 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 aleluia. Eu canto aleluia, 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 aleluia. Eu canto aleluia, aleluia, ao Santo Espírito Consolador. Eu canto aleluia, aleluia, ao Santo Espírito Consolador. Eu canto aleluia, 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 aleluia. Eu canto aleluia, 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 aleluia. Eu canto aleluia, aleluia, a Jesus Cristo, o Salvador. Eu canto aleluia, aleluia, a Jesus Cristo, o Salvador. Eu canto aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia. Eu canto aleluia, 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 aleluia. Eu canto aleluia, aleluia. Ao Santo Espírito Consolador, eu canto aleluia, aleluia. Ao Santo Espírito Consolador, eu canto aleluia, 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 aleluia. 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 Eu canto aleluia, aleluia. Te louvamos, Senhor Jesus. Obrigado por este momento. Obrigado, nós cantamos aleluia a Ti, oh maravilhoso Senhor. Vamos continuar meditando, vamos continuar louvando a Deus, vamos dizer todos juntos, rendemos louvor a Ele. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo o céu no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todo o louvemos, régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Vós remidos, já vitoriosos,
Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homem, jovem, velho, pequenino, adorai ao vosso Redentor. Rei e sábio, grande e pequenino, dá-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Obrigado, Jesus. Tu domina sobre todas as coisas, Tu domina sobre as nossas vidas. Continua sendo conosco, Senhor Jesus, neste momento, neste lugar. Nós queremos continuar adorando a Ti, louvando a Ti, para que o Senhor Jesus, ó Pai, a Sua presença seja manifesta em nossa vida. Adorai. Adorai, adorai, adorai ao Deus Criador de tudo. Adorai, adorai, adorai ao Deus Criador de tudo. Foi Ele que fez a terra, o mar, você e eu. Adorai, adorai ao Rei. Foi Ele que fez a terra, o mar, você e eu. Adorai, 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 adorai ao Deus Criador de tudo. Adorai, adorai, adorai ao Deus Criador de tudo. Foi Ele que fez a terra, o mar, você e eu.
Obrigado. Vamos ver a palavra do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos, com a amada igreja, com todos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e todos que nos estão a acompanhar através das redes sociais, das plataformas e todo o sítio onde podem nos ouvir. Vos saúdo em nome do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ouvir a Sua palavra, compartilharmos a Sua verdade e renovarmos as nossas esperanças e a nossa fé. Aprove a Deus nos dar esta oportunidade para podermos ministrar a Sua palavra. Vou convidar a todos os amados irmãos para juntos orarmos. Bom Deus e bom Pai, dono da vida, dono da existência, és tu, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que tu és o nosso Deus, a fonte da nossa vida, a fonte da existência, és tu, Senhor. Não há ninguém que seja igual a ti, não há ninguém que seja semelhante a ti. Tu somente és Deus. Por isso te adoramos, te louvamos e te glorificamos. Nos tens criado, nos tens sustentado e nos tens dado, Senhor, a capacidade de podermos respondermos e corresponder à exigência da vida e da existência de cada dia. E por todo o mecanismo que tens colocado, Senhor, dentro de nós, que nos capacita a nossa funcionalidade, queremos dizer de coração, muito obrigado, bom Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a vivermos enraizados na Sua palavra e renovados a cada dia, Senhor. É no poderoso e glorioso nome de Jesus que pedimos a Tua capacitação na explanação, na compreensão e na aplicação da Sua palavra, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, estaremos falando hoje acerca do valor da igreja e também da missão da igreja. O valor da igreja e a missão da igreja. Sempre quando nós falamos de igreja, logo o que nos recorre é olharmos para o Novo Testamento e olharmos para um edifício ou um nome. Mas queremos olhar, partindo do Antigo Testamento, este sentido igreja, congregação, lugar de encontro para adoração e louvor a Deus. E o que Deus diz nos nossos dias, no meio das nossas dificuldades, no meio de tudo quanto nós temos e nós somos, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Convido a amada igreja, os amados irmãos e todos que estão nos acompanhar para fazermos uma leitura breve da palavra de Deus em duas passagens bíblicas. Estamos a falar de Gênesis, o capítulo 12, versículo 1 até 3, e também Mateus 28, versículo 19 e 20. Gênesis, o capítulo 12, versículo 1 a 3, assim como Mateus, o capítulo 28, versículo 19 e 20. Acredito que já tenham preparado, já tenham achado as duas passagens, e assim vou proceder à leitura. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 até 3. Em Mateus 28, 19 a 20, lê-se assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós falamos que o nosso tema é o valor e a missão da igreja. Nesta breve introdução de leitura bíblica, entendemos que Abraão foi chamado por Deus para abandonar a sua parentela, abandonar a sua família, para seguir a orientação de Deus. E a promessa de Deus é que ele será engrandecido, será abençoado, de tal maneira que todas as famílias da terra fossem benditas nele. Então, de Abraão, devia se estender o conhecimento de Deus até todas as nações e todas as famílias da terra. Na segunda passagem que nós lemos, Jesus dando orientação aos seus discípulos da sua missão, ele diz que deviam ensinar todas as nações. Outra versão diz que fazer discípulos de todas as nações. Isto é, o Evangelho devia alcançar todas as nações, ensinando e ajudando o povo a guardar o que Jesus havia ensinado. O ser humano, todo ele, foi feito para estar com Deus. Nunca Deus criou o ser humano para o abandonar, nem para deixá-lo à sua sorte. Deus sempre quis se relacionar com o ser humano. E podemos ver, logo no início da criação, Deus caminhava com Adão e Eva no jardim do Éden. Deus, muito tempo depois, guiou o seu povo de Israel na sua caminhada pelo deserto. Durante toda a peregrinação, Deus se fez presente. E Deus, inclusive, ordenou a Moisés que colocasse uma habitação, uma estrutura, o tabernáculo, onde seria o lugar da sua habitação no meio do seu povo. Deus está sempre interessado em viver com o ser humano. E agora no Novo Testamento, através do seu Espírito Santo, ele habita em cada um dos crentes. Qualquer pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus afirma que tem o Espírito de Deus e se torna a habitação de Deus pelo Espírito de Deus. Porque segundo a palavra de Deus, somente o Espírito Santo é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo a palavra de Deus, somente o Espírito Santo é que capacita uma pessoa para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, pelo Espírito Santo, o crente se torna a habitação de Deus. Disse Jesus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Jesus afirma que o Espírito Santo habita naqueles que o conhecem. João 14, versículo 17. Missão da igreja é testemunhar de Cristo. O nosso tema é valor e missão da igreja. Missão da igreja é testemunhar. Testemunhar, estamos a falar de anunciar as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus para toda a humanidade. É viver uma vida que é capaz de atrair várias pessoas para Cristo. É viver uma vida que é capaz de atrair vários querentes para a igreja. Pessoas que possam vir à procura de boas esposas, bons esposos, procura de bons empregados, bons patrões, bons sócios, bons cidadãos. A igreja tem que ser um modelo onde, quando alguém procura de algo bom na sociedade, possa recorrer e ir buscar. Eu falei que vários querentes, não disse vários crentes. O querente é aquele que vai à presença de Deus procurando o que Deus pode lhe oferecer, o que Deus pode lhe proporcionar. Então, se alguém na sociedade está preocupado em casar, tem que dizer, olha, eu tenho na igreja um lugar certo para buscar um casamento saudável. É isto que a igreja devia ser como testemunha de Cristo. Se alguém quer um bom empregado, um trabalhador,
que possa confiar suas responsabilidades e também confiar seus bens. Devia ir à igreja com confiança, sabendo que lá vai encontrar um bom funcionário, um bom trabalhador, um bom empregado. Isso será testemunhar à sociedade acerca de Cristo. O valor da igreja reside em ela ser o corpo de Cristo, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a noiva de Cristo. Missão é testemunhar. O valor é esta igreja é o corpo de Cristo. Esta igreja é uma geração eleita para ser um povo exclusivo pertencente a Deus, adquirido pelo próprio Deus. É o próprio Deus que resolveu adquirir a igreja para si e santificou a igreja para ser um povo santo e a sua noiva. Diz a palavra de Deus: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Estamos falando de Atos, capítulo 1, versículo 8. A missão da igreja é testemunhar de Cristo, é ser revestido de poder e de autoridade celestial, de modo que possa testemunhar desde Jerusalém até os confins da terra acerca de Cristo. Ainda a palavra de Deus diz, segundo as palavras de Jesus em Lucas 24, versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Para nós podermos testemunhar, precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos da intervenção de Deus. Somente assim é que teremos poder e autoridade para testemunhar. Então Jesus disse aos seus discípulos: antes de vocês começarem a caminhar, por favor, fiquem em Jerusalém, até que sejam equipados com poder e autoridade para poder realizar esse trabalho que devem realizar. E a história do Novo Testamento, a história da igreja, nos apresenta em Atos dos Apóstolos várias evidências onde esse revestimento, segundo a necessidade, foi se manifestando. Estamos a falar de Atos capítulo 8, versículo 17, onde está escrito: então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Também estamos a falar de Atos 10, versículo 44 a 46. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Não era propriedade exclusiva dos discípulos, não era propriedade exclusiva dos judeus, mas também os gentios receberam da parte de Deus o revestimento do poder do seu Espírito Santo. Em Atos 19, versículo 6, diz a palavra de Deus: havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Também uma igreja com gentios. Gentios são aqueles que no tempo do Testamento Antigo eram tidos como não pertencentes à congregação de Israel. Então, mesmo eles receberam o poder do Espírito Santo, porque é o único poder que nos dá a capacidade para viver uma vida cristã agradável. É o único poder que nos capacita para testemunharmos acerca da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo. Mas não há como entendermos a habitação de Deus sem olharmos para o tabernáculo que Ele próprio colocou. Nós falamos que Ele andou com Adão, caminhou com o seu povo pelo deserto, mas também Israel colocou um templo para Ele. O tabernáculo foi construído de acordo com as especificações que o próprio Deus deu a Moisés. Podemos conferir isso em Êxodo 25, versículo 1 até 31, versículo 18. Então, de Êxodo 25, 1 até capítulo 31, 18, podemos conferir como isso foi feito. Isso teve lugar numa ocasião da aliança entre Deus e o seu povo.
Israel foi estabelecido como povo de Deus e Deus queria estar no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo e com seu povo. Então ordenou a Moisés para edificar um tabernáculo, uma estrutura móvel que pudesse servir de símbolo de autoridade e presença de Deus no meio do seu povo. E devido à sua portabilidade, o tabernáculo esteve em diferentes locais na Terra Prometida, até que finalmente chegou em Jerusalém, quando o rei Salomão construiu o templo. Podemos conferir em Josué 18:1, primeiro livro de Samuel 21, primeiro livro de Crônicas 16:39, primeiro livro de Reis 8, versículo 4, os vários lugares onde a arca do concerto, a tenda da congregação, foi sendo colocada em Israel, por ser uma habitação móvel no meio do seu povo. Depois da construção do templo, não havia mais necessidade de se transportar o tabernáculo como um santuário móvel. Olhamos aqui, Deus queria se movimentar no meio do seu povo. E o ser humano propôs no seu coração edificar um templo para Deus. Então, um Deus que devia estar andando de um lado para o outro no meio do seu povo, passou a ser um Deus permanente num lugar específico onde o povo devia se movimentar em sua direção. No entanto, o tabernáculo também tinha uma função de servir como local de comunhão entre Deus e o seu povo. É daí que em qualquer lugar onde o povo se congrega também, além de ser lugar de adoração, é um lugar de comunhão. É o lugar onde aqueles que professam a mesma fé, defendem os mesmos princípios, pautam por viver o mesmo tipo de vida com orientação de Deus, se encontram e se edificam. Daí que então estava simbolizando e indicando o que iria acontecer através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios que estavam lá apontavam para Cristo. Os sacrifícios realizados lá apontavam para Cristo e em Cristo encontrariam então o cumprimento perfeito. Daí que a obra redentora de Cristo é perfeita e por isso hoje não precisamos mais dos móveis, nem os utensílios que estavam no tabernáculo, nem a forma do tabernáculo, nem o modelo do tabernáculo, mas a nova aliança faz com que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Na nova aliança, a adoração de Deus não está mais centralizada num determinado templo terreno, mas sim na igreja. E a igreja é o templo onde a presença de Deus habita. Não estamos a falar das paredes, estamos a falar do crente. As paredes ganham valor, ganham razão de ser quando um crente está lá para adorar e buscar a Deus. Porque o crente é que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios 6,16, aos Efésios 2, versículo 21, nos pode ajudar a entender esta verdade. Porque Cristo é a luz, já não precisamos mais do candelabro que estava lá no tabernáculo. Porque Cristo é o pão da vida, não precisamos mais dos pães da preposição. Porque Cristo intercede por nós, não precisamos mais do altar do incenso. Tudo era símbolo que apontavam para Cristo Jesus. E agora o próprio Cristo, não o sumo sacerdote humano, mas o sumo sacerdote dos bens eternos, ele próprio é que nos leva ao santuário celestial, onde a adoração é direta, por isso o véu se rasgou de alto a baixo. Podemos olhar para Hebreus 8, versículo 2. O tabernáculo terrestre, o templo de Israel e todos os seus móveis e utensílios serviam para manifestar a Israel a presença de Deus através dos símbolos, tipos e sombras. E eles apontavam para o dia em que Deus, que é um Espírito soberano, trino, transcendente, infinito, eterno, imutável, autoexistente, autossuficiente, omnisciente, omnipresente, omnipotente e cheio de misericórdia, amor e verdade, resolvesse vir habitar no meio dos homens através do seu Espírito. Encontramos isso referenciado em Emanuel, o nome que é atribuído para Jesus, assim como o anjo falou para Maria lá em Mateus 1, 23.
Verdade essa que foi buscada em Isaías 7:14. Essa verdade do Emanuel, Isaías falou através de uma profecia a Israel: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. É a mesma palavra que o anjo usou para falar com a Maria. E graças a Deus por isso, porque Deus sempre esteve interessado em habitar no meio do seu povo. Deus não tinha a obrigação de habitar conosco, e nem por sua necessidade inerente de habitar entre os homens, mas por causa do seu amor soberano para conosco, do seu amor infinito, resolveu habitar no nosso meio. E esse é o prazer que o tabernáculo do Senhor esteja entre os homens. Apocalipse 21, versículo 3. O tabernáculo e o templo revelam não apenas que Deus viria na carne para habitar conosco, mas também que por seu Espírito Santo faria de seu povo o seu templo. Ele iria habitar nele. Assim podemos conferir em Efésios 2, versículo 21. Podemos olhar a descrição de Pedro com relação ao templo. Estamos a falar de 1 de Pedro 2, versículo 5. Pedro tinha o conhecimento do templo em Jerusalém, adorava no templo de Jerusalém, foi várias vezes lá, mas quando fala da igreja, ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro não fica mais preso à estrutura do templo de Jerusalém, mas transcende, olhando para a igreja, os crentes em particular, como os componentes da igreja, como pedras vivas que estão construindo este edifício espiritual chamado a igreja. A construção do templo foi determinação do homem e não determinação de Deus. Deus ordenou de construir o tabernáculo, uma estrutura móvel que podia estar em qualquer lugar no meio do seu povo. Mas Davi propôs no seu coração construir uma casa para Deus. Daí que então o tabernáculo deixa de ser o ponto central da manifestação de Deus no meio do seu povo, e assim o templo de Salomão, ou o templo construído por Salomão. Esta vontade de Davi podemos conferir em 1º livro de Reis 8, 17, assim como no 2º livro de Crônicas 6, versículos 5 e 7. O cumprimento desta missão por Salomão, podemos encontrar que ele construiu sim o templo em 1º livro de Reis 5, 5, 1º livro de Reis 6, versículo 2, versículo 14 e 21, assim como o 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 a 6 e capítulo 5, versículo 1. Salomão negociou com Deus. Salomão orou para Deus, para ele adotar aquele lugar permanente como lugar da sua habitação. E Deus concordou. Na oração de Salomão, Deus, através da sua glória, desceu e habitou naquele templo, confirmando que sim, aceitava habitar naquele lugar. Daí que então as atenções já não era o santuário móvel, mas era o povo se movimentando em direção ao santuário. Salomão também fez um pedido para que Deus escutasse a oração feita naquele lugar. Podemos conferir em 2º livro de Crônicas 6, versículo 40, e 2º livro de Crônicas 7, versículo 15. Deus também prometeu que sim, iria escutar a oração feita naquele lugar. Daí que muitos povos, muitos crentes, muitas nações se deslocavam a Jerusalém para poder então olhar e contemplar a glória de Deus e servir ao Senhor e se apresentarem diante do Senhor. Então, o homem que determinou construir uma casa para Deus. Daí que podemos entender que no Novo Testamento também várias pessoas vão construindo seus templos de acordo com a sua capacidade, de acordo com as suas finanças, de acordo com a sua visão. E cada um constrói um templo melhor do que o do outro e tenta mostrar a sua capacidade financeira, a sua capacidade espiritual através do seu templo. E chega-se até a desprezar
outras pessoas por causa da dimensão e do tipo do templo que eles têm. Então, o templo deixou de ser o centro de adoração, porque Deus é o centro, passou sendo a estrutura. Começou com Salomão, porque aquela casa era admirável. Aquela casa era uma casa diferente de todas as casas. Então, quem chegava ali não era somente por causa de Deus, mas pela própria casa. E nos dias de hoje, temos catedrais, temos templos, temos todo tipo, cenáculos de todo tipo e modelo, que faz com que até desprezemos outras pessoas que não têm esse tipo. Que achamos que Deus está mais num templo do que no outro, por causa da estrutura e da formosura do templo. Mas temos que lembrar, amados irmãos, que Jesus disse: ide, e a igreja diz: venham. Estamos preocupados com estarmos centralizados, sentados, acomodados, para podermos dizer: venham. Mas a ordem é: ide. É a igreja em movimento. Quando a igreja em Jerusalém começou a se reunir no Novo Testamento, a Bíblia diz que reuniam-se de casa em casa. E também se reuniam no templo. E quando ficaram acomodados com a situação de se reunir casa em casa e também no templo, esquecendo que a vinda do revestimento do poder era para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, então Deus permitiu a perseguição. Para que a igreja pudesse sair, para que Deus pudesse se movimentar através de cada crente e ser conhecido e reconhecido até os confins da terra. Então a perseguição apareceu como o instrumento que Deus usou para que a igreja pudesse cumprir a missão. Quando a igreja esquece da sua missão, que é testemunhar, que é ir até os confins da terra anunciando a salvação que há em Cristo Jesus, Deus cria mecanismos. Infelizmente, no nosso tempo, teve que ser o coronavírus, que nos tirou um pouco da nossa acomodação dos templos, olhando para o templo como o único lugar da habitação de Deus, para que pudéssemos voltar para as casas e outros lugares onde nós não queríamos mais ir, porque era tão bom estar sentado no meio do templo. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Estamos a falar de João 4, versículo 20, 21, 23 e 24. No Novo Testamento, Jesus está fazendo entender que nós iremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Chegaria um momento que Jerusalém não haveria como ir adorar. E com a perseguição da igreja, de várias maneiras que a história da igreja nos apresenta, através dos religiosos, através dos reis, através dos governantes, a igreja deixou de se reunir. Israel deixou de ter lugar de culto, mas continuaram a cultuar a Deus em qualquer lugar onde eles foram. A Bíblia diz que enquanto fugiam, pregavam o Evangelho. E Jesus, quando falou lá em Mateus, disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse ainda mais: onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Ele não disse na igreja onde 2 ou 3. Não disse na casa onde 2 ou 3. Ele disse onde 2 ou 3 se reunirem. Isso não é expressão de falar de que é a igreja onde 2 ou 3 devem se reunir. Não. Em qualquer lugar onde 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, para o propósito do Senhor, o Senhor está no meio dos tais. A ordem de Jesus para a igreja é, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isto está escrito em Mateus 28, 19 e 20.
Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15 até 18. Mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Formas de evangelização. Evangelização de casa em casa. A igreja em Jerusalém fazia isso. Então, não fique sem o que fazer, porque você não pode ir, não pode se deslocar ao templo. Porque de casa em casa você pode evangelizar. Atos 2, 41 a 47. Evangelismo de testemunho. A igreja de Antioquia. Atos 11, 19 a 30 e Atos 13, 1 a 5. A igreja lá, pela primeira vez os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Olhavam para eles, olhavam o seu testemunho e entendiam que estes vivem como Cristo viveu. Testemunho pessoal, mulher samaritana. João 4, 1 a 30. Então Deus tem nos dado várias formas de podermos servi-lo. Não somente juntos na congregação, mas em vários lugares. Valorização pessoal, Zaqueu, 19, Lucas 19, 1 a 8. Operação de curas, milagres, libertação. Exemplo, o Gadareno, Marcos 5, 1 a 20 e Lucas 8, 26 a 39. São exemplos de formas de evangelização. Jesus usou, os discípulos usaram. E nós também somos convocados a usar esses meios e não ficarmos somente restritos a uma única forma, a nossa reunião congregacional. Evangelismo. Anunciar as boas novas da salvação aos perdidos. Contar a obra e o sacrifício de Jesus. Cumprir com a tarefa e a responsabilidade da igreja dada por Jesus, olhando o homem todo, corpo, alma e espírito, tendo uma ministração integral, assistência social e espiritual, fazendo discípulos de todas as nações e pregando para todo o mundo. Missão da igreja é testemunhar de Cristo, é fazer discípulos de todas as nações, é pregar o Evangelho. Pode ser no templo, pode ser nas casas, pode ser nas plataformas virtuais, pode ser na televisão, pode ser no lugar de trabalho, pode ser nas escolas e pode ser nos mercados. Então, ainda temos muito lugar onde podemos nos aplicar como a igreja do Senhor. Os que transportam dentro de si o Espírito Santo de Deus, que é, ao mesmo tempo, o capacitador de nos tornarmos o templo de Deus. Ninguém proibiu a igreja de evangelizar nos dias atuais. Proibiu congregarem-se. Então, se o crente é a igreja e Deus já habita no crente, então Deus ainda pode se movimentar. Deus pode ser conhecido e reconhecido através dos feitos de cada um de nós. No trabalho de evangelização, como nós vimos que podemos fazer isso no templo, podemos fazer nas casas, podemos fazer nas plataformas virtuais, podemos fazer na televisão, podemos fazer no lugar de trabalho, nas escolas, nos mercados, em todo lugar podemos fazer isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ação de graça. Filipenses 4, 6. Ficamos preocupados, mas não inquietos. Porque a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Usemos as oportunidades. A perseguição fez com que o Evangelho saísse de Jerusalém e chegasse aos confins da terra. E também nos dias de hoje, que a nossa situação possa nos mover a anunciar mais acerca de Cristo. Muitos de nós nunca tinham pensado em aparecer no YouTube com uma ministração, mas por causa das restrições, tivemos que usar as plataformas virtuais, que em qualquer lugar do mundo alguém pode acompanhar as ministrações da igreja, da nossa congregação. Então, usemos os instrumentos disponíveis na atualidade para expandir o Evangelho. O Evangelho nunca vai ficar fechado, porque a igreja somos nós.
E nós não podemos ficar fechados, porque somos nós os que vamos ao trabalho, somos nós que vamos aos hospitais, somos nós que vamos aos mercados, somos nós que estamos a preencher a sociedade saindo de casa. Então, cada um de nós que toma essa responsabilidade, e lembrando o que diz 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Busque glorificar a Deus em todas as circunstâncias e trazer glórias para Deus em todas as circunstâncias. 1 Coríntios 15, 57 e 58 diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus possa abençoar a igreja. Que somos nós, os que transportamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E nós falamos que não há ninguém que vai dizer que Jesus Cristo é Senhor, se não tiver o Espírito Santo em si. Não há ninguém que vai se reconhecer pecador, se o Espírito Santo não o convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém seguirá a verdade, se o Espírito Santo não conduzir em toda a verdade. Ore comigo, pedindo que Deus possa entrar nas nossas vidas, conduzir as nossas vidas continuamente. Quando nós aceitamos a fé, o Espírito Santo entrou para habitar em nós, para nos conduzir. Mas compete a cada um de nós aceitar essa condução, instrução e capacitação da parte de Deus. Oremos. Bom Deus e bom Pai, a Ti nos adoramos, Senhor, a Ti nos louvamos. Porque, Senhor, é da Tua vontade que sejas Tu conhecido por todas as gentes. É da Tua vontade que todas as raças, tribos e nações possam Te conhecer. E colocaste essa responsabilidade à igreja. E a igreja são aqueles que são chamados pelo Teu nome, os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, nosso bom Deus e nosso bom Pai, pedimos a Tua capacitação diária. Pedimos a Tua capacitação, Senhor, em cada situação, Senhor, para que tudo quanto nós fizermos seja para a honra, glória e exaltação do Seu nome. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos, Senhor, mecanismos de fazer com que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado em todo lugar. Permita que cada um de nós, Senhor, seja este vaso, esta ferramenta, este instrumento da Tua parte, que fará com que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Sê conosco, nosso Deus, nos equipando no poder do Teu Espírito Santo. Agora e sempre nós oramos, na esperança de receber, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e caros telespectadores e todos que nos acompanham, a vontade de Deus é que todas as pessoas possam ser salvas. E a salvação só é alcançada por aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que não são pessoas perfeitas, mas têm algumas falhas, e essas falhas, a Bíblia diz, são pecados. Qualquer transgressão ao mandamento de Deus se chama pecado. E nós somos transgressores, através das nossas culturas, através das nossas tradições, através dos nossos hábitos e costumes que nos são colocados no dia a dia do nosso viver. Se você se reconhece pecador, eu quero convidar que você tome uma decisão para entregar a sua vida a Jesus. Jesus é o único que, por uma única oblação, um único sacrifício, uma oferta para Deus, santificou a todos que por ele se chegam a Deus. Então você precisa da justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa ser justificado diante da justiça de Deus, porque o teu comportamento em si não chega a satisfazer a justiça de Deus. Por causa disso, se queres entregar a sua vida, ou aceitas entregar a tua vida a Jesus, te peço que faça comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que me deste de ouvir a tua palavra através da pregação. Ouvi que para ser salvo preciso te aceitar como Senhor e Salvador.
E que o teu Espírito vai me equipar e me capacitar para viver uma vida agradável a ti e vai me tornar o lugar da tua habitação, através do seu Espírito. Eu reconheço que sou pecador, eu aceito que sou pecador e também aceito a tua salvação. Salva a minha alma, salva a minha vida. Senhor Jesus, eu me entrego a ti. Cuida de mim, ensina-me e conduz-me. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Bom Deus e Pai, muito obrigado pelo tempo que nos tens concedido, Senhor, para ouvirmos a tua palavra e sermos renovados, Senhor, à comunhão contigo. E também a nossa missão de testemunhar acerca do teu reino, acerca da tua salvação que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ser aqueles que tu queres que possamos ser. E capacita-nos, Senhor, em tudo. No poderoso e glorioso nome de Jesus, pedimos, Senhor, a tua capacitação, a tua providência. E sejas tu, Senhor, para nós a cada dia a resposta eficaz e a solução eficaz. De tal maneira que, através de nós e em nós, o teu nome possa ser glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos, na esperança de receber-te, agradecemos, Senhor. Amém. Deus abençoe ricamente a todos os amados irmãos. Amém.